Risoto é o tipo de... Risoto é o tipo de prato que todo mundo deveria saber. Por quê? 3 motivos. Primeiro, é fácil. Segundo, é muito versátil. E terceiro, todo mundo gosta. Então nesse vídeo eu vou mostrar como faz um risoto al funghi, como diriam os italianos, ou então um risoto de cogumelos. E de quebra eu vou te mostrar várias informações legais e dicas para fazer esse prato. Para aprender a fazer um bom risoto, a gente pode dividir ele em 3 partes: o caldo, o recheio e o arroz. Cada um tem uma importância no resultado final e entendendo qual o papel de cada um, você vai conseguir fazer qualquer risoto que você quiser. Vamos primeiro falar sobre o caldo. O caldo parece meio inofensivo, não muito importante, só que na verdade quase todo o sabor do seu risoto vai vir do caldo. Então você tem que prestar muita atenção e se esforçar ao máximo para fazer um caldo gostoso para você ter um risoto gostoso. A ideia de um caldo é muito simples: você ferve alguns ingredientes na água e ao passar o sabor dos ingredientes para a água você vai ter o seu caldo. Então quando você usar esse caldo para você fazer algum preparo, você vai ter os sabores dos ingredientes, mas sem necessariamente ter colocado eles ali no seu prato. Já que a gente está fazendo um risoto de cogumelo, a gente tem que pensar que caldo que vai combinar com um risoto de cogumelo. Para isso, aqui eu vou usar cebola, cenoura, alho, salsão, pimenta do reino, pimenta branca e também um ingrediente especialíssimo que é a água de um cogumelo seco. Esse ingrediente não é muito comum, assim, você não vai usar sempre, mas fica lá no supermercado, não fica muito escondido não, e isso dá um gosto totalmente diferente pro seu risoto. Então, assim, experimenta aí e me diz nos comentários se fica gostoso. Para começar a fazer o nosso caldo, eu vou primeiro hidratar os nossos cogumelos secos. Para isso, eu fervo uma água e depois que ela tiver fervido, eu já desligo o fogo e coloco o cogumelo por uns 20 minutos. Enquanto eles hidratam, eu já posso cortar os nossos legumes grosseiramente. Como eu vou fazer um risoto de cogumelo que tem um sabor um pouco mais intenso, eu vou fazer um caldo escuro, ou seja, é o caldo que antes de você colocar a água, você vai fritar um pouco os legumes. Se eu quisesse fazer um risoto, por exemplo, de camarão ou uma coisa um pouco mais leve, eu poderia fazer o caldo branco, em que eu não vou fritar os legumes antes de fazer o caldo. Eu simplesmente vou jogar na água. Depois dos legumes pegarem uma cor, a gente vai pegar aquela água que a gente hidratou o cogumelo e colocar aqui e depois completar com mais água. Aqui você não pode ter nem água de menos, nem água de mais. Se fica de menos, você não vai ter caldo suficiente para você fazer o seu risoto. E se ficar demais, vai ficar muito diluído com pouco sabor. Quanto mais tempo você deixar esse caldo cozinhando, melhor. Mas o ideal é você no mínimo fazer coisa de 30 minutos, mas assim, se você puder 2 horas, perfeito, que o seu caldo vai ficar ainda melhor. Ah, e aqueles cogumelos que você acabou de hidratar, não joga fora não, pelo amor de Deus, porque a gente vai colocar ele no nosso risoto. Agora vamos falar do segundo tópico, o recheio. O recheio pode ser o que você quiser no risoto, o que você tiver na geladeira, enfim, o que você tiver com vontade. O importante é que o recheio combine com o gosto do caldo. Aqui, vocês já sabem, eu vou fazer um risoto de cogumelo. Então para isso eu vou usar 3 tipos de cogumelo. O cogumelo seco, que eu já te mostrei como hidratar, e 2 outros cogumelos, o shiitake e o cogumelo fresco. Mas também pode ser o da sua preferência, o shimeji, enfim, o que você também achar. Para ainda ter mais sabor, eu vou saltear esses cogumelos na manteiga antes de usar no nosso risoto. Então para isso você pega uma panela, esquenta ela com um pouco de manteiga e grelha aqui dali até eles ficarem com uma cor linda. Por fim, o arroz. Obviamente ele é muito importante no risoto, então você saber o tipo de arroz que você vai usar vai influenciar em muita coisa. O agulhinha, que a gente usa normalmente no dia a dia, ele não serve muito para risoto porque ele tem pouco amido e ele cozinha muito rápido. Então ele não vai dar cremosidade e ele também não vai chupar muito caldo, então não vai ter muito sabor. Para isso a gente usa o carnaroli ou o arroz arbóreo, que são arrozes, qual é o plural de arroz, não sei, é arrozes? Que são tipos de arroz? Que são tipos de arroz que tem mais amido e que chupam, demora mais para ficar pronto, então vai pegar mais sabor do caldo. Para começar a fazer o nosso risoto, então, a gente pega aquela mesma panela que a gente selou os nossos cogumelos, a gente bota um fio de azeite e a gente sela o nosso arroz. Isso é para ajudar o arroz não quebrar enquanto a gente estiver cozinhando aquilo ali. Depois a gente pode botar já uma bebida alcoólica, normalmente vinho ou então cachaça ou até cerveja. Isso normalmente é para dar mais sabor, mas também para dar uma acidez para o nosso prato.
No meu caso aqui, eu vou usar cachaça, mas aí na sua casa você pode usar o que você quiser, ou então você nem precisa usar mesmo. Você pode botar só um pouquinho de água para você deglaciar, ou seja, limpar o fundo da panela. Depois de ter colocado já a sua bebida, você vai poder começar a colocar o seu caldo. Aqui é importante você ir botando aos poucos e sempre mexendo. Ao contrário do arroz que a gente faz no dia a dia, que a gente não mexe para ele não ficar papado, aqui a gente vai fazer exatamente o contrário, que é ficar mexendo para o amido soltar e ele ficar cremoso. Então, vai colocando aos poucos e sempre mexendo, e quando secar, você bota mais. Ah, uma coisa importante, você tem que colocar o caldo já quente, não bote o caldo gelado ou frio, senão vai dar ruim isso daí. Quando tiver mais ou menos na metade do cozimento, você já pode colocar o cogumelo ali no meio. Isso porque o cogumelo já vai começar a soltar o sabor dele ali no arroz. Quando o risoto estiver quase bom, ou seja, quando você consegue sentir a textura dele no dente ainda, você coloca um queijo parmesão ralado. Depois você mexe aquilo ali e coloca uma colher de manteiga, de preferência gelada, para você dar brilho e ainda mais sabor para o seu risoto. Por fim, você tem que experimentar o seu risoto e corrigir o sal. Tá quase pronto, só falta uma coisinha, mas isso eu te mostro no final do vídeo. Como eu participei da gravação desse vídeo, o André me chamou aqui para eu dar a dica final. Esqueci a dica final. O risoto, ele é um prato que você tem que consumir na hora. Então, quando você for servir ele na mesa, coloca uma última concha de caldo para evitar que ele fique seco e para o seu prato ficar mais gostoso. E como eu também sou a crítica gastronômica do casal, eu fiquei responsável por provar esse prato aqui. Então vamos ver se ele ficou gostoso. Ficou muito bom. Gostei bastante. Então é isso, gente. Apoia o canal do André e já deixa o seu joinha aqui, porque, sério, esse vídeo deu muito trabalho. Até a próxima!